Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje, quero pregação especial. Quero falar sobre quando começa o juízo dos vivos. Quando começará? O que vai acontecer até lá? O que pode acontecer avisando quando vai começar o juízo dos vivos? No que estamos vivendo? Que período que estamos vivendo? E quando começará o juízo dos vivos aqui na Terra? Eu vou falar tudo isso aqui, quero explicar para vocês passo a passo do Apocalipse. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse mais um dia que eu estou pregando a Tua Palavra aqui no meu canal, Senhor. Por isso, quero bem explicar hoje quando começará o juízo dos vivos. Que muita gente está na dúvida, muita gente não sabe. É por isso, Senhor, que as pessoas precisam saber quando começará. Por isso, vou falar cada passo a passo do Apocalipse. Principalmente, desde o comecinho. Por isso, meu Deus, vim aqui hoje para mostrar para as pessoas o que é a verdade da Tua Palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Quero abrir em Apocalipse. O livro que para muitos se torna assustador, porque falsos líderes, os fariseus dessa época, né? Que não foi só na época de Jesus que teve os fariseus, não, os fariseus existem nessa época também. Então, quer dizer, que taca com os livros de Daniel e Apocalipse como assustadores, não são. Daniel é a profecia, para o tempo do fim, e o Apocalipse é a revelação, também para o tempo do fim. Então se torna um livro só, Daniel e Apocalipse. Então por isso, não são assustadores, e sim são esperança para a segunda vinda de Jesus. Então por isso que você não deve, se autoproclamar, achando que é assustador. Não, é esperança. Do primeiro capítulo aqui já, no versículo 1, fala que é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Aí, João dedicou a carta para 7 igrejas e... Agora eu vou para o versículo 7. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Quer dizer, todo olho o verá. Na segunda volta de Jesus, todo o olho o verá. Ninguém vai dizer assim, eu não vi. Não, todos o verá. Então, quer dizer, aí continua, na visão de Jesus glorificado. Eu estou pulando porque vou mostrar, passo a passo, que o Apocalipse, do capítulo 4 para frente, é de 1844 para cá, até o tempo do fim. Mas do capítulo 1, antes do capítulo 4, do capítulo 1, mostra, do ano 31, quando Jesus
morreu na cruz, ressuscitou depois de 3 dias, e ficou 40 dias aqui na terra ainda, cara, depois subiu aos céus, junto com o Pai, cara, no dia 16 de Nisan. Então, quer dizer, cara, no ano 96, cara, Jesus mostrou essa visão para João do Apocalipse, tudo o que vai acontecer, do capítulo 1 até o capítulo 22. Então, por isso que a visão, cara, que João teve de Jesus no lugar santo, cara, que Jesus estava no lugar santo, cara, foi do ano 31, cara, quando Jesus era sacerdote apenas. Hoje ele é nosso sumo sacerdote. Então vamos lá. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Qual que é o dia do Senhor? O sábado. O sábado do Senhor. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás, você e toda a sua família. Mas no 7º dia, cara, descansarás. Cara, você, sua irmã, seu irmão, seu pai, sua mãe, seus servos, suas servas, o teu gado, os teus bois, tudo o que há na sua casa, cara, descansarás nesse dia de sábado. Então, quer dizer, cara, o dia do Senhor é o sábado. Então, cara, João, cara, teve essa revelação num dia de sábado. No dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como a de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver a quem falava comigo, e voltado vi 7 candeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele me pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quer dizer, aqui está falando, né, do significado, aquela visão de João. Então, cara, a primeira igreja, cara, Éfeso, cara, do ano 31 ao ano 100. A igreja de Esmirna, do ano 100 a 313. A igreja de Pérgamo, de 313 a 538. A igreja de Tiatira, de 538 a 1517. A igreja de Sardes, de 1517 a 1798. A igreja de Filadélfia, de 1798 a 1844. E a igreja de Laodiceia, de 1844 até a volta de Jesus. Estamos vivendo na igreja de Laodiceia. E quando aconteceu esse momento, cara, que teve a igreja de Laodiceia, cara, se você pegar a história de Laodiceia, todas as igrejas teve a sua história. Cara, tinha cidades, que era onde essas igrejas eram habitadas, né? Então, quer dizer, cara, Laodiceia também era uma cidade. Mas, cara, o período dessa igreja, cara, começou em 1844, cara, profeticamente. Cara, começou em 1844. Porque, cara, desde a última igreja de Laodiceia até o capítulo 4, cara, do capítulo 3, cara, já combinando com o capítulo 4, cara, já é, cara, de 1844.
E o que tem no capítulo 4? A visão do trono de Deus. Quero o capítulo 5 depois. A visão do livro selado com 7 selos e do Cordeiro. Quer dizer, tudo culmina, com 1844 para frente. Por isso, que esses períodos das igrejas que eu falei, do ano 31 ao 100, 100, 313, 313 a 538, 538 a 1517, de 1517 a 1798 e de 1798 a 1844. Aquele 1844 até a volta de Jesus. A visão de Daniel, do capítulo 4, a visão do trono de Deus, foi profeticamente profetizado por Daniel, na visão de Daniel. Capítulo 7, a visão dos 7 animais. E durante essa visão, ele viu um trono. Então, um trono de Deus. Então, no versículo 9, capítulo 7, versículo 9, o trono de Deus de 1844. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, e sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, e milhares de milhares o serviam. Miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foram tirado o domínio, todavia foi lhes dado prolongação de vida, e por um prazo de um tempo. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Quem é o ancião de dias? Deus, o Pai. E o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quer dizer, ele está falando aqui do trono de Deus, que visa o capítulo 4 de Apocalipse, em 1844. Então, no capítulo 4, 5 e o 6, aqui é aberto os 7 selos, os 7 selos estão em andamento. Os 7 selos, a gente está vivendo entre os 5 primeiros selos. São os 4 cavaleiros. O cavalo branco é a igreja remanescente, a igreja que prega a verdade. Ainda existe muitas igrejas hoje que propaga mentira, distorções de palavra, das profecias, distorce as profecias. Ela ainda existe, no meio dessas, existe uma igreja remanescente. O cavalo vermelho é a igreja protestante, protestante e evangélicas, que propagam a palavra, que pregam a palavra errado, que distorcem, estão pregando dinheiro, estão, que esse, vamos dizer, que esse objeto vale, R$100, vale para a unção de Deus, que não sei o que. Aquelas igrejas evangélicas, a maioria, prega dinheiro, desde pregar a Bíblia Sagrada, eles pregam, dinheiro. Então, por isso que é uma igreja vermelha, é um cavalo vermelho, é a morte. É como se diz, está sangrando na palavra de Deus. A palavra de Deus está sangrando nessas igrejas, porque eles não pregam a palavra. Por isso que é o cavalo vermelho. Cavaleiro preto, a igreja católica apostólica romana, que fala, não danifiqueis o vinho nem o azeite. Por quê? Não danifiqueis nem o vinho nem o azeite. Para não danificar a palavra de Deus e não danificar as pessoas que são sinceras, que frequentam a igreja católica. Tem muitas pessoas sinceras, principalmente agora na Semana Santa, que houve agora nesse final de semana.
muitos professaram a sua fé, cara, muitos sinceramente se dedicaram à sua fé, mas estão em denominação errada, estão numa casa errada, cara, precisam vir para a casa certa, cara, precisam sair de Babilônia, cara, para não beber o vinho de Babilônia, para não participar, não compartilhar o vinho de Babilônia, cara, que Babilônia espiritual, cara, dá vinho de prostituição para todos, para todas as pessoas que frequentam o Vaticano, que frequentam a sua denominação. Então, por isso que precisam sair dessa denominação. Por isso que Apocalipse 18:4 fala: sai dela, povo meu, para não participar do vinho de sua prostituição. Então, por isso, quero que tem muitas pessoas sinceras, mas que precisam de acordar, querem mudar, querem de pensamento, querem mudar de casa. Então, por isso que é o cavalo preto, porque foi um momento de escuridão, que era a Idade Média, que a Igreja Católica Apostólica Romana, que ela matou mais de 100 milhões de pessoas. Então, por isso que ela foi uma era escura, aquela Idade Média, que era 1260 anos de Idade Média, que era de supremacia papal, que era matando os cristãos, que pregava a Bíblia, como John Hus, Jerônimo de Praga, John Wesley, John Wycliffe, que era Martim Lutero, que eram muitos reformadores, que era que Deus acordou, que era que Deus despertou durante a Idade Média. Então, quer dizer, que foi uma era escura, por isso que é o cavalo preto. O cavalo amarelo, que era o cavaleiro considerado morte, né? Que era o inferno o seguia. Que era porque são as igrejas que não pregam a palavra. Que é o budismo, que era o hinduísmo, aquele que faz a levitação lá, que era o yoga, que era esses tipos aí de pensamento, que tem o espiritismo, que era a maçonaria, que são assim, igrejas que não propagam a palavra, de nenhum momento, e servem a Satanás. Era por isso que o inferno o seguia, porque as forças malignas seguem essas igrejas, essas denominações que não pregam a palavra de Deus. Era por isso que é o cavaleiro amarelo, que era pálido, né? Que é de morte. Quando uma pessoa morre, ela fica pálida. Era por isso que o cavalo amarelo é a morte. E o quinto selo são os mortos clamando para Deus. Falando: até quando, Senhor? O número quando a gente vai receber a nossa recompensa? Quando que a gente vai receber a nossa salvação? Aí Deus fala para essas almas: por enquanto, que eles esperem, porque ainda não se completou o número dos mártires que vão juntar a vocês. E quando vai acontecer isso? Quando se abrir o sexto selo. O sexto selo ainda não foi aberto. Ainda estamos na espera do sexto selo. Depois eu vou falar quando vai abrir o sexto selo. Então, completando os 5, ainda, na tribulação, que vai se completar o número dos mártires. Quando outro Papa agora que vier, né, por causa da morte de Francisco, Francisco morreu, então, vai vir outro cardeal, para ser o Papa, outra pessoa, vai ser nomeado. Então, esse daí que vai entrar, que vai ser o falso profeta, vai continuar a saga que era de Francisco, vai continuar como falso profeta, e que ele vai seguir os cristãos na última supremacia papal, desta terra, que lá, perseguiu por 1260 anos, agora
perseguirá por 1260 dias. Cara, Jesus falou em Mateus 24, eu abreviei o tempo. Se não tivesse abreviado o tempo, nenhuma carne se salvaria. Então, por isso, quero que Jesus abreviou o tempo. Cara, 1260 dias, 3 anos e meio, 42 meses. Então, por isso que cara, vai se completar o número dos mártires. Então, o que eu falei, que era o sexto e o sétimo selo ainda não foram abertos. Cara, primeiro 5 selos foram abertos já. Cara, está em andamento, cara, esses 5 selos. O sexto e o sétimo selo ainda não foram abertos. Quando será aberto o sexto selo? Decreto dominical. Quando o presidente dos Estados Unidos, com comunhão com o Vaticano, por o decreto, que não sei se vai ser o Donald Trump ou cara, qualquer um que entrar lá, cara que vai falar, cara que vai pôr o decreto. Eu declararei por o decreto dominical. Guardar o domingo. Aí, cara, vai se cumprir. Aí vai se abrir o sexto selo. O que diz no sexto selo? Capítulo 6, verso 12. E quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos de seu lugar. Aí o versículo 15. Então quer dizer, que antes do versículo 15, então vocês prestaram atenção no que eu falei, né? Cara, o sol se tornou como negro, como saco de crina, a lua toda como de sangue, as estrelas do céu caíram pela terra. Imagine só o céu desabando, cara, as estrelas do céu caindo, cara, sobre nós, quer dizer, e o céu se recolheu como pergaminho quando se enrola, quer dizer, cara, o céu vai se enrolar, as estrelas vão cair, um grande terremoto, cara, é grande mesmo. Cara, quando fala grande terremoto, cara, é grande terremoto, cara, é esplêndido. Então, por isso, cara, que aqui vai começar, cara, o juízo dos vivos. Eles estamos vivendo no juízo dos mortos, que é de 1844, quando teve o desapontamento dos meleritas, que está predito aqui no capítulo 10 de Apocalipse, que quando João foi pegar o livrinho na mão do anjo, que é Jesus, na boca era doce como mel, mas no estômago era como amargo, aquele doce que se tornaria amargo. Então, quer dizer, pregaram a volta de Jesus, estudaram de Gênesis ao Apocalipse, que era Guilherme Miller. Ele estudou Daniel 8,14, que era a purificação do santuário. Então, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então, ele decretou que o santuário seria purificado no dia 22 de outubro de 1844, que ele foi realmente, o santuário foi purificado, em 22 de outubro de 1844, mas ele errou, ele errou na profecia, ele errou em partes da profecia, porque era a ida de Jesus de sacerdote para sumo sacerdote, no lugar santo para o lugar santíssimo, e não a volta de Jesus. Ele pregou como sendo a volta de Jesus. Por isso que o desapontamento dos mileritas. Então, por isso, que nesse momento, o Apocalipse é de 1844 para cá. Está acontecendo os eventos. E o versículo 15, que fala, eu falei tudo que vai acontecer quando abrir o sexto selo, né? O versículo 15 pode-se proclamar, pode considerar ele como, não só como a volta de Jesus, mas também como, esses eventos que vai começar quando abrir-se o sexto selo. Quando o presidente dos Estados Unidos decretar o decreto dominical, o sexto selo vai ser aberto, que ele vai acontecer tudo que eu falei aqui, que está descrito. Todo esse
cara, esses terremotos, cara, esse tremor de terra que vai acontecer, cara, no sexto selo. Olha o versículo 15. Cara, pode considerar-se também para este evento. Cara, para os dois eventos pode considerar. Os reis da terra, os grandes e os comandantes, os ricos e os poderosos, e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondemos na face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode suster-se? Quer dizer, então pode se aplicar para os dois eventos, que é a abertura do sexto selo e a volta de Jesus. E você vendo aqui no Apocalipse, que o capítulo 7 é a continuação do sexto selo. Cara, por quê? É o selamento do povo de Deus. Cara, que os 144 mil, cara, já vão ser os primeiros selados, cara, para ser os agentes, cara, para pregar o evangelho para todo o mundo. Cara, os 144 mil vão se espalhar. Cara, e vai pregar o evangelho para todo o mundo. Por isso que é a continuação do sexto selo, que era o selamento do povo de Deus. Então, por isso que quando chegar no Apocalipse capítulo 8, cara, que é o sétimo selo, cara, tudo isso já se completou. O capítulo 7, cara, começa assim, ó, no versículo 1. Depois disto, depois dessas coisas. Qual depois dessas coisas? A abertura do sexto selo. Quer dizer, tudo fala assim, depois dessas coisas, depois desses acontecimentos. Quer dizer, porque é sequência. Okay? Então, por isso, cara, o capítulo 7 de Apocalipse é a continuação do sexto selo. Cara, chegou no capítulo 8, é o fechamento da porta da graça. É o fechamento da porta da graça, no capítulo 8, que era o sétimo selo. Porque aconteceu o selamento, cara, aconteceu a perseguição. Antes do selamento acontece a perseguição. Cara, alguns mártires vão morrer e vai se completar o quinto selo. Depois, cara, vai ter a última pregação da terra. Jesus fala, o último evangelho será pregado, cara, para toda a humanidade e virá o fim. Quer dizer, é essa a pregação dos 144 mil. Cara, os 144 mil vai pregar a última mensagem, as 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem, adorar a Deus e dar-lhe glória. Temei a Deus e dar-lhe glória. Adorar a Deus, temer a Deus e dar-lhe glória. Chegou o dia da salvação. Cara, chegou o dia do juízo. Temei aquele que fez os céus e a terra e todo o mar e todos os que nelas há. Que era o segundo anjo, segunda mensagem angélica. Caiu a grande Babilônia, que deu o vinho da prostituição para todos os povos da terra. E o terceiro anjo, a terceira mensagem, quem adorar a besta, quem aceitar o selo da besta. Cara, o que diz aqui, ó. Capítulo 14. A terceira voz. Seguiu-se estes outro anjo ao terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, quer que receba a marca de seu nome. Quer dizer, cara, que você, cara, não vai aceitar o selo da besta. Cara, estude a Bíblia hoje. Cara, aceita Jesus em seu coração hoje. Deixe ele penetrar em sua vida. Cara, deixe ele comandar a sua vida. Entregue sua vida a Jesus. Cara, e ande com ele. Não aceite o selo da besta. Assim você vai ser selado com o selo de Deus. Você aceitando o sábado do Senhor e não o domingo. Cara, que será implantado. Cara, no decreto dominical. Por isso, povo de Deus. Então, do capítulo 3 até ao 22, é de 1844 para cá. Que eram os eventos que vão
acontecer. E o sexto selo, o juízo dos vivos, começará quando impor o decreto dominical, que será implantado primeiro pelo país dos Estados Unidos da América, que é a segunda besta do Apocalipse, a besta que surge da terra. Então, por isso que esse acontecimento vai abrir o sexto selo. Tá bem explicado para vocês? Então, vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia, por este dia, Senhor, que eu fui pregar a Tua palavra. Mais uma vez preguei a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por essa explicação, Senhor, para as pessoas, para saberem da verdade, para saber da profecia. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, com essa morte do Papa Francisco, que era o Apocalipse 17, que fala das 7 cabeças, que ela está em análise, que era como se diz, que eu vou estudar mais profundamente sobre isso e vamos ver o que vai acontecer, porque não era para Francisco morrer, era para colocar um cardeal, era para ter ser renunciado e colocar outro cardeal, que era outro papa para reger até a tribulação, porque a 8ª cabeça, que era que fala no Apocalipse 17, que é que vai à perdição, é Satanás. Que Satanás vai se personificar de Cristo, né? Que ela vai vir como personificando Cristo, na minha opinião, que ela vai ser com a cara de João Paulo II, que era para impactar os ímpios, que já vão estar selados com o selo da besta. E isso depois do fechamento da porta da graça. Satanás só virá depois do fechamento da porta da graça. Que todos os casos já estar selados, já acontecidos, um para os selos de Deus e o outro para o selo da besta. Então quer dizer, já vai estar acontecido tudo já. E ele virá com 12 demônios que vão se passar por 12 apóstolos, que ele vai enganar o povo ímpio. Então, por isso, que virá depois do fechamento da porta da graça e depois da destruição de Roma. Então, por isso que não pode ser, Satanás não pode vir agora, ele virá depois do fechamento da porta da graça. Que tudo isso que aconteceu do selamento do povo de Deus. Então, quer dizer, virá outro agora. Vamos ver o que vai acontecer nesses dias, do que as pessoas vão falar, do que os especialistas vão falar, dos pregadores, dos pastores, vamos ver. Então, eu peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau!